trazendo uma porção, como eu sempre digo, uma porção generosa da palavra do Senhor, é o nosso irmão e diácono Eduardo, que estejamos orando por ele, pela vida dele, não é? Que Deus o use grandemente neste momento, que assim como o Senhor seguramente já recebeu os nossos louvores, as nossas orações, que ele também incline os ouvidos e os olhos dele no momento em que a palavra dele estará sendo pregada, ministrada, e que a igreja seguramente estará em sentido de reverência a esse momento, amém? E eu vou orar pelo irmão Eduardo. Santo e eterno Deus, graças te damos, ó Pai, pelo teu servo, Senhor Deus, que se colocou à disposição, Pai amado, que disse, eis-me aqui, Senhor Deus, para o chamado de nos trazer a tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor o use segundo a tua vontade, ó Pai amado, em nome de Jesus, é assim que te oramos, te agradecendo pela vida de Eduardo, ó Pai, que não seja ele a falar conosco, mas que seja a tua voz através da boca dele, em nome de Jesus, é assim que te oramos, amém. Boa noite, amada igreja, que a paz, a graça bondosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja abundante no coração de cada um dos irmãos nesta noite, amém? É motivo de muita alegria, motivo de muita honra e um privilégio enorme de estarmos aqui hoje com os irmãos na condição de mensageiro da noite, né? É uma honra para mim. E louvo a Deus, agradeço a Deus por sua bondade sobre a minha vida e agradeço ao pastor Márcio por ter me confiado essa responsabilidade. O pastor Márcio não está aqui conosco esta noite porque está celebrando um casamento e diante da sua ausência quero deixar aqui registrado a minha gratidão, né? Vamos, sem mais delongas, abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 14. Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 14. Nós iremos ler do verso 1 ao 6. Verso 1 a 6. Vou ler aqui pelo Dataculto para ter a compreensão melhor de todos, né? Que o coração de vocês não se perturbe, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde vou. Tomé lhe disse, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que foi explanada, Senhor. E te pedimos, ó Deus, nesse momento, que os nossos corações, a nossa mente, Senhor, esteja aberto, ó Pai, para que possamos, ó Deus, receber a boa semente, ó Deus. Que o Senhor possa falar tremendamente ao coração da Tua igreja, assim como o Senhor falou ao meu coração. Usa-me tão somente como Teu instrumento nesta noite, Senhor, para abençoar e edificar a Tua igreja. Que o Senhor cresça e que eu diminua, assim nós oramos, no bendito nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz, amém. Queridos, estamos diante de palavras poderosas que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos e fala claramente aos nossos corações. E o capítulo 14 de João, ele segue imediatamente após o capítulo 13, que vai relatar justamente o contexto de onde Jesus falou essas palavras.
O contexto era o contexto da última ceia, né? Esse contexto, ele começa lá no capítulo 13 e vai se estender até o capítulo 17, né? E do capítulo 18 por diante, vai ser o momento em que Jesus vai ser crucificado, morto e ressuscitará, né? Então aqui o Senhor vai vai falar, declarar essas palavras poderosas para os seus discípulos. E é interessante a gente entender esse contexto, né? Esse contexto ao qual o Senhor declarou essas palavras poderosas. Era chegada a Páscoa, e a Páscoa é a maior festividade dos judeus, né? E Jesus ali, como um bom judeu, celebrava toda a cultura judaica, né? Todas as festividades, e a Páscoa não seria diferente. Então Jesus resolve reunir os seus discípulos para ter aquele momento de comunhão entre ele e os seus apóstolos, né? Aquele momento da última ceia, onde ele iria fazer algumas revelações, né? No momento da ceia, Jesus se levanta da mesa, pega uma toalha, pega uma bacia, coloca água e começa a lavar os pés dos seus discípulos, um por um. E quando termina de lavar os pés dos discípulos, o Senhor Jesus começa a enxugá-los e depois se levanta e senta novamente na mesa e pergunta para os discípulos se eles entenderam o que ele lhes tinha feito. E Jesus ali dá um importante exemplo para os seus discípulos e para todos nós, que nós devemos servir com humildade. Ali Jesus, naquele momento, quebra todo o orgulho e toda a vaidade dos seus discípulos, ensinando-os que é preciso ter humildade para servir. Após esse ensinamento, né, Jesus senta e revela aos discípulos que entre eles haverá um que irá traí-lo. E os discípulos, eles ficam meio desconfiados e começam a se entreolharem uns aos outros. E Pedro olha para João, que está ao lado de Jesus, e faz um sinal para que João pergunte para o Senhor quem é que iria traí-lo. Então Jesus fala para João e para Pedro que aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado será o que vai me trair. E logo que o Senhor reparta o pão, começa a distribuir para os seus discípulos, quando chega a vez de Judas, ele molha o pão e entrega a Judas. Judas, ao pegar o pão e ao comer, o texto vai dizer que Satanás entrou nele para que ele fosse trair Jesus. E Jesus fala para ele: o que você tem que fazer, faça-o depressa. E os discípulos ali não conseguem entender por que Jesus tinha falado aquilo, né? Logo que Jesus diz isso, eles acabam pensando que Jesus tinha falado para Judas, por ele ser o tesoureiro, né, do ministério, para ir comprar alguma coisa, né, que faltava na ceia, ou então levar alguma coisa para os pobres. E logo após Judas ir embora, Jesus anuncia que ele será entregue, que ele passará pelas mãos dos religiosos, sofrerá, será julgado injustamente, morrerá, mas ressuscitará, né? E que ele só estaria com eles há pouco tempo. Depois, eles não o veriam mais. Então, irmãos, percebam que nesse momento temos discípulos perturbados com tantas revelações, né? Os discípulos começam a entrar numa profunda angústia, medo e ansiedade, porque diante da fala de Jesus, diante de tantas revelações que Jesus fala, eles ficam perturbados, né? Jesus dizendo que vai deixá-los, que vai partir para o Pai, sem que eles pudessem segui-lo. Essa angústia aumenta ainda mais a partir do momento que Jesus fala para Pedro que Pedro o negaria
3 vezes. Imagine então a cena de Jesus ter falado que morreria, iria ressuscitar, iria para o Pai, e que Pedro iria negá-lo. Porque Pedro, para os outros discípulos, por ser o mais velho, por ser sempre aquele que tomava a iniciativa das coisas, eles tinham Pedro como uma liderança, um líder, né? E não fazia sentido, como Pedro vai negar o Senhor? E como assim o Senhor vai morrer? Como assim o Senhor vai nos abandonar, vai nos deixar? Passamos 3 anos seguindo ao Senhor, e agora Ele vem e diz que vai nos deixar, que vai morrer. Muitos dos discípulos, eles tinham a ideia que Jesus era o Messias que iria livrá-los da opressão romana. Isso é bem claro quando a gente vai ler Lucas capítulo 24, verso 21, quando aqueles 2 discípulos estão no caminho de Emaús, e conversando com Jesus, eles dizem para Jesus, ainda com os olhos vendados espiritualmente, sem saber que era Jesus, ainda diz: pensávamos que ele iria trazer a redenção a Israel. Então, quando Jesus faz esse relato, quando Jesus faz essas declarações, temos aqui discípulos perturbados, angustiados, confusos e desesperados, porque o seu Senhor irá morrer, por não entenderem claramente qual era a identidade de Jesus e a sua missão, por não entenderem que Jesus era o Filho de Deus encarnado e que Jesus tinha a missão de levar o pecador a se reconciliar com o seu Criador. Então eles ficaram totalmente angustiados. Diante dessa situação, Jesus faz algumas declarações poderosas que foram para eles e são para todos nós razões para não ficarmos perturbados e também não angustiados. Palavras de conforto, confiança, esperança e paz para os corações angustiados. Então, no primeiro versículo do capítulo 14, vamos ver que Jesus diz: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus dá aos seus discípulos uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento a manterem a fé, mesmo diante das adversidades que eles iriam enfrentar. O Senhor, meus irmãos, Ele nunca prometeu e nunca declarou que nenhum dos discípulos e nenhum de nós aqui iríamos ter uma vida tranquila. O Senhor nunca prometeu que nós iríamos estar isentos de adversidades, de angústias, de ansiedade. Nunca. Pelo contrário, Ele vai dizer lá em João capítulo 16, verso 33, que no mundo nós teremos aflições. No mundo tereis aflições. Ele mesmo passou por aflições e estava falando que nós também iríamos passar. Irmãos, tem situações que acontecem com a gente que pegam a gente de jeito, que mexe profundamente com a gente, que tira a gente muitas vezes do eixo, que deixa a gente totalmente angustiado, com medo, ansioso, não é verdade? Os discípulos ficaram totalmente angustiados, perturbados, porque o seu Senhor iria morrer, e para eles parecia que tudo ia acabar, que não ia fazer mais sentido. E nós, quando ouvimos um relato de uma enfermidade que nos assola, quando a notícia do luto chega, quando as tragédias acontecem, como é que a gente fica? A gente fica perturbado, né? A gente fica angustiado, a gente fica com medo, não é verdade? E isso, meus irmãos, é natural. Por quê? Somos humanos, somos falhos, somos fracos. Mas o versículo ainda continua dizendo que tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Jesus está dizendo:
tenham muita alegria em passar por aflições e tenham fé, continuem crendo, pois eu venci as aflições do mundo na cruz do Calvário. As aflições são como tempestades, meus irmãos, que nos trazem aprendizado. Elas são pedagógicas e nos fazem cada vez mais fortes. Porque lá em Tiago, capítulo 1, verso 2, vai dizer: tende por motivo de muita alegria passar por provações, por aflições, porque elas vão ser o combustível para alimentar a nossa perseverança. Entendeu? Devemos nos lembrar que a fé no Senhor Jesus é a âncora que nos sustenta. Em João capítulo 16, verso 20, Jesus diz: digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A dor e a tristeza são passageiras, meus irmãos, mas a esperança em Deus, ela é eterna. Aleluia. Não fiquem, meus irmãos, angustiados, não fiquem perturbados, confiem no Senhor, porque perto está o Senhor. Segunda razão para não estarmos perturbados, para não ficarmos perturbados ou angustiados, está no versículo 2. Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. A expressão casa de meu Pai refere-se à mansão celestial, ao céu. E a expressão muitas moradas ou muitos aposentos sugere a abundância e a diversidade de lugares preparados para todos aqueles que entregam a vida a Cristo e vivem fielmente para Ele. Mas para que esse lugar fosse preparado para nós, tínhamos que para ter esse acesso a essa casa, a essa mansão celestial, Jesus tinha que preparar o lugar, não é verdade? Ele não diz isso? Vou preparar-vos lugar? E quando Jesus fala que vai preparar lugar, ele não está dizendo que no céu não tem nada preparado não, que está desorganizado, que ele vai construir quartos, que ele vai construir aposentos, não. Ele não está falando sobre isso. Até porque, meus irmãos, lá no céu, Deus já criou tudo perfeito, está tudo no lugar, as moradas já existem. O que Jesus está falando é da sua morte e ressurreição. Ele está falando que o caminho que Ele mesmo vai abrir para nós, para que nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus, sem sermos consumidos por sua santidade. Porque Deus, Ele é santo, 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 e o pecado não entra no céu. Nós somos pecadores. E Romanos 3:23 vai dizer que, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Estamos afastados da glória de Deus por causa do pecado. O pecado nos afastou de Deus. Em outras palavras, Jesus está falando para os seus discípulos: olha, não fiquem angustiados ou perturbados, pois vocês não tinham acesso ao Pai devido ao pecado, mas agora eu vou preparar o acesso morrendo na cruz, derramando o meu sangue, para que vocês sejam lavados, remidos e justificados diante do Pai, e tenham acesso à morada celestial. Nós, outrora, nossos amados irmãos e amigos visitantes, nós estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Mas agora, por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo, nós somos justificados e temos acesso direto à casa do Pai, porque a cruz do Senhor Jesus foi o local da preparação dessa morada. Amém? Terceira razão para não ficarmos perturbados e angustiados, versículo 3.
Jesus diz: e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus está falando aqui da sua segunda vinda. Ele promete que voltará e nos levará com Ele para estarmos com Ele em um lugar que não haverá mais choro, nem dor, nem sofrimento, nem morte, nem ranger de dentes, porque todas as coisas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Irmãos, nós cantamos um louvor aqui na nossa igreja, que evidencia claramente isso aqui que o Senhor Jesus está falando. Eu não sou cantor, tá? Eu não canto nada bem, mas vou aqui cantar um pouquinho, uma parte dessa música que evidencia isso, e peço que os irmãos nos acompanhem. Essa parte fala assim: eu não sou daqui, para casa voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, para casa voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem nos buscar. Aleluia, queridos. Nós não somos daqui, meus irmãos. Jesus prometeu que virá nos buscar. Ele prometeu que nós iremos estar com Ele, aonde Ele estiver, na morada celestial. Portanto, não fiquem angustiados, não fiquem perturbados, pois o Senhor, Ele vem nos buscar, meus irmãos. Quarta razão para não ficarmos perturbados ou angustiados. Versículos 4, 5 e 6, ocorre aqui um diálogo entre o Senhor Jesus e Tomé. Jesus, no versículo 4, vai dizer: e vós conheceis o caminho para onde vou. No versículo 5, Tomé responde: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? No verso 6, Jesus responde: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Neste diálogo, Tomé expressa a sua confusão e incerteza sobre o que Jesus está falando. Ele não entende para onde Jesus está indo e, consequentemente, não sabe o caminho e como chegar lá. A declaração de Jesus é a resposta não só para Tomé, mas para todos nós, que Ele é o único caminho para Deus. Ele é o caminho exclusivo que leva para Deus. Irmãos, por uma busca de espiritualidade, de conexão com Deus, muitas pessoas buscam nas mais diversas religiões uma conexão a Deus. Nas mais diversas religiões, nas mais diversas seitas, buscam ter essa conexão com Deus. Porque há um ditado aí fora, que eu acredito que a maioria de vocês já ouviram. Quem aqui já ouviu esse ditado? Que todas as religiões levam a Deus. Levanta a mão. Na grande maioria, todo mundo já ouviu isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso é a maior mentira do diabo. É a maior mentira do diabo. Sabe por quê? Para fazer com que as pessoas não conheçam a verdade. João 8,32 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, meus irmãos,
Ele não disse que ele era um dos caminhos. Ele não disse que era um dos muitos caminhos. Ele disse que ele era o caminho. Ele era o caminho. Ele declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho que leve o pecador para se conectar com Deus. É só através de Jesus. Ele é que é o caminho. Quero dizer que essa declaração de Jesus não só esclarece a dúvida de Tomé, como também afirma uma verdade teológica para nós. A salvação e a vida eterna, elas só podem ser alcançadas através de Jesus. Em Atos 4,12 vai dizer que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A vida eterna não é apenas uma existência futura, meus irmãos, mas uma qualidade de vida que começa no momento e que se crê em Jesus Cristo. Essa vida eterna é um relacionamento íntimo e contínuo com Deus através do Senhor Jesus. Quem está comigo aqui, diga amém. Amém, irmãos. A vida eterna é um relacionamento contínuo com Deus através de Jesus Cristo. Quinta razão para não ficarmos perturbados ou angustiados, e aqui a gente já vai se encaminhando para os momentos finais. Versículos 26 e 27, no 26 Jesus diz: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Aqui Jesus está falando do terceiro ser da Trindade, o Espírito Santo. No primeiro versículo Jesus diz: creiam em Deus, creiam também em mim. Confiem em Deus, confiem também em mim. E aqui ele fala do terceiro ser da Trindade, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o nosso consolador, o Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, é Ele que habita nos salvos em Cristo Jesus, nos ensinando e nos fazendo lembrar de tudo o que o Senhor nos ensinou para colocarmos em prática. No verso 27, Jesus vai dizer: deixo-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem o vosso coração, não tenham medo. Jesus deixa a sua paz, que é totalmente diferente da que o mundo dá. O mundo oferece uma paz em coisas materiais, oferece uma paz através dos bens, através do dinheiro, estabilidade financeira, reconhecimento social, uma ausência de conflitos. No entanto, essa paz, ela é frequentemente instável e pode ser facilmente perturbada por mudanças nas circunstâncias externas. Conflitos pessoais ou desastres naturais deixam as pessoas totalmente angustiadas, perturbadas, porque é uma falsa paz que o mundo as dá. Em contraste, a paz que Jesus nos oferece, ela é interna e duradoura. É uma paz que acalma o coração e a mente, mesmo em meio às dificuldades. A paz de Jesus, ela permanece em nós, mesmo quando nós nos encontramos em situações difíceis. Tem situações que acontecem quando as pessoas não têm a Cristo, que o desespero é tão grande, que muitas vezes elas acham que a solução é tirar a vida. Mas a paz que Jesus nos dá é uma paz que, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio às tribulações, ela nos deixa calmos, ela nos deixa confiantes, porque perto está o Senhor daqueles que confiam e o temem. E eu encerro dizendo que
Jesus é o caminho que nos leva até a cruz e pelo seu sangue nos lava, purifica, justifica e nos reconcilia com Deus Pai. Jesus é a verdade que liberta o homem das amarras do pecado e que revela Deus Pai. Jesus é a vida, aquele que oferece a vida em abundância a todos os crentes. Jesus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Amém, igreja? Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como foi que você chegou aqui. Talvez você tenha chegado aqui com o coração aflito, angustiado, sem esperança, ou talvez com as esperanças destroçadas. Talvez você esteja se sentindo como os discípulos lá naquela noite, achando que perdeu tudo e que a vida não teria mais sentido. Talvez você tenta até dar sentido à sua vida, buscando outros caminhos, mas não encontra. Você já não aguenta mais viver uma vida sem sentido e deseja viver algo novo que vai além dessa vida passageira. E você precisa de um caminho, de um rumo, de uma direção que te dê esse propósito de vida. Deixa eu te dizer, irmão, Jesus está nesta noite revelando para você como o único caminho que pode te dar a vida eterna, o único caminho que pode te trazer um propósito de vida. Jesus te ama e quer te dar uma nova vida. Jesus é a única esperança que nós temos para viver uma eternidade com Deus. Você que ouviu essa palavra, esta mensagem, que chegou angustiado, que chegou perturbado, com o coração apertado, sem rumo, sem direção, e ouviu que Jesus é o caminho, que pode te dar direção, que pode te dar a vida eterna, que pode te libertar das amarras do pecado, que pode te dar a garantia de viver uma vida eterna com Deus Pai. Se você ouviu isso e quer tomar a decisão de entregar a vida a Jesus, levante uma de suas mãos. Há alguém entre nós que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Há alguém aqui entre nós que deseja romper com o seu passado, com a sua vida pregressa e agora viver uma nova vida, uma vida em Cristo Jesus, uma vida com sentido, com propósito? Há alguém aqui entre nós que deseja entregar a vida a Jesus? Não havendo, que Deus abençoe a todos e que Deus possa ser sempre o nosso conforto, o nosso consolo e a nossa única esperança. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, encerrando o culto. Vai que eu vou falar alguma coisa. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por mais uma vez tu falar aos nossos corações, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por tua imensa bondade, te agradecemos porque o Senhor é o nosso consolo, porque o Senhor é o nosso conforto, porque o Senhor é a nossa única esperança. Te agradecemos, ó Deus, porque a morte na cruz foi o acesso que o Senhor nos deu a chegarmos a Deus, porque foi através da morte na cruz e teu sangue derramado, Senhor Jesus, que nós tivemos esse acesso. E agora, Senhor, temos o Espírito Santo, que é o Consolador, que é aquele que nos direciona, e que agora estamos aguardando a tua vinda, pois temos a certeza e a doce esperança que o Senhor voltará e nos levará para estarmos contigo na mansão celestial. Dá-nos uma noite de paz, uma noite abençoada, uma semana abençoada. No nome santo de Jesus nós oramos e agradecemos. E a igreja diz: amém. Vamos louvar com